Hoje eu estou aqui para trazer a minha história, a minha jornada de fé em busca da fertilidade. E um dos versículos chaves que eu aprendi no meio, nos processos, está em Gênesis 1, 27 e 28, que diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança e nos deu uma ordenança: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E nessa jornada eu aprendi que o que Deus queria me ensinar de verdade era ter uma posição, era ter um coração que abrigasse e entendesse que o Senhor queria me fazer no reino espiritual, mãe de filhos e filhas. E essa grande lição eu aprendi dentro da minha casa, com o meu avô Raimundo Bernardo, que Deus já o levou, já está nos braços do Pai, aonde ele me ensinou desde pequenininha que a nossa família, ela não cabia apenas na nossa casa, que todas as pessoas da terra eram a nossa família, porque eram filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então o Senhor, ele me deu essa visão muito especial de amor, de acolhimento, de me levantar e me colocar à disposição de pessoas e de me fazer neste processo gestante, doadora de vida a todos quanto o Senhor me colocasse à mão. Nem todas as pessoas serão pais biológicos, porque Deus entregou uma porção especial para cada um. Mas todos nós seremos pais e mães espirituais, pais e mães de grandes nações. Porque às vezes uma pessoa que nós ganharmos para Jesus, ele pode ir para um campo missionário, para um outro estado, para uma outra nação e ganhar ali milhares de pessoas. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo inteiro, ele conta em sua biografia que um homem orava todos os dias ao Senhor para que ele pudesse ganhar as nações. E ele já estava velhinho e ele não ganhou ninguém. Ele não se tornou essa pessoa que ele desejava, que era um conquistador de nações. Só que no meio de tudo isso, através do testemunho de vida deste pregador, Billy Graham veio até a frente e aceitou a Jesus, e aceitou o chamado de Jesus na vida dele. E através do evangelho que foi compartilhado a Billy Graham, aquele homem se tornou pai de Billy Graham no reino espiritual e se tornou pai de nações. Então, assim, o chamado de Deus, ele é muito maior do que podemos ver no reino espiritual. Então, bom testemunho a vocês. E eu quero deixar aqui registrado, porque a palavra do Senhor diz que a gratidão agrada o coração de Deus. Hoje eu estou aqui com essa bonequinha que vocês vão ver em todo o meu testemunho, que é uma bonequinha personalizada com o nome da minha filha. Não sei se vai dar para ver, acho que não, mas Agatha Sofia. E essa bonequinha quem me deu foi uma intercessora muito especial, a irmã Eliana, que orou muito por mim, que profetizou muito pela minha vida, que é muito especial em meu coração. E esse vestidinho que vocês estão vendo, pequenininho, lindo, quem me deu foi a Andréia e a irmã Elizabeth. E eu queria assim fazer um agradecimento muito especial à Andréia, porque ela me indicou vários profissionais que fizeram assim profunda diferença na minha vida, que foi o Dr. João Ribeiro, ali da Clínica Gênesis, uma bênção de Deus para minha vida, e o Dr. Luciano Silveira Pinheiro, aliás, da Clínica Feminina Imagem, que também foi uma bênção de Deus na minha vida. E a Andréia, ela participou assim dos bastidores da minha gestação, extremamente solícita, foi assim um anjo de Deus. Ela é uma doutora muito especial, alguém que eu amo demais, tanto na vida profissional quanto no caráter, quanto na gentileza, né? Ela é filha de uma das pessoas que eu mais amo neste mundo, que é a irmã Elizabeth, que também foi assim uma intercessora fundamental para minha vida, que se consagrou, que orou, que guerreou no mundo espiritual. E eu também quero agradecer a doutora Fátima Cardoso,
que também me acompanhou não só na gestação da Agatha Sofia, mas me acompanhou em todo o processo gestacional, né? E ela foi assim maravilhosa, também foi uma voz profética de Deus, tanto a Andrea quanto a doutora Fátima, ambas são conhecedoras da palavra de Deus, então elas me abençoaram de todas as formas, né? Tanto no reino físico quanto no reino espiritual. No vídeo também eu agradeço a Val, né, que me abençoou demais. Também agradeço a minha tia Ivania e agradeço tanta gente, mas ao decorrer do testemunho eu vou falando as pessoas que foram chaves para minha vida. Então, assim, eu aprendi que sonhos não se faz sozinho, se faz com a multidão de pessoas que Deus envia para nos abençoar. E também aprendi que ser fértil no reino espiritual é, na verdade, o maior propósito de Deus para as nossas vidas. Os campos estão brancos e Jesus está voltando. O Rei está voltando e Ele nos deu uma ordenança: vá e façam filhos e filhas por todas as nações. E esse é o maior galardão, um dos pesos de glória que Deus nos dá, ser participantes da sua obra. Então que a gente faça um clamor muito especial, o clamor de Raquel: dá-me filhos e filhas, senão morro. Olá, eu me chamo Gislene, sou a idealizadora do canal Coroa em Vez de Cinzas, e hoje eu não estou aqui para contar a história de Paulo, nem a história de Isaías, nem a história de Maria, mas hoje eu estou aqui para contar a minha história, o meu sonho, o sonho de ser mãe, como foi a minha trajetória até que o Senhor pudesse me dar a minha bênção. Sonhos, muitas vezes, eles começam com arco-íris, eles começam com idealizações, mas o meu sonho, ele começou com muitas lágrimas, com muitas dores, e o Senhor me chamou para uma posição de guerreira, o Senhor me chamou para uma posição de ousadia, porque eu jamais poderia ser mãe se o meu Criador, se o meu Deus não tivesse atendido o meu clamor e a minha oração. Se eu pudesse falar do meu sonho, eu diria que ele começou desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre tive esse desejo imenso no meu coração. Eu me lembro que minha mãe sempre foi essa figura para mim, uma figura muito idealizada, eu sempre a admirei muito, e na minha cabeça ser mãe era ser essa super heroína, era me tornar comparada a ela, né? Aquela qual que eu tanto admiro, né? Que eu tanto respeito. E lembro-me da infância, assim, com as minhas bonequinhas, com carinho, o amor que eu tinha por aquelas bonecas e como eu ficava fantasiando, né, criança muito imaginativa, de como seria o dia que eu teria uma filha. Eu me lembro que toda a minha adolescência eu dobrava os meus joelhos e eu já orava pela minha geração, eu já orava pelos meus filhos e eu dizia: Senhor, eu os consagro, eu não os conheço, mas toma em tuas mãos. E eu me lembro que à medida que eu fui crescendo, eu gastava muito tempo em oração pelos meus filhos. Olha que especial, né? Eu fui ensinada desta forma, que nós deveríamos orar pela nossa geração, pelo nosso esposo, e foi assim que eu procedi durante a minha infância e a minha juventude, principalmente na minha juventude, que havia um entendimento maior. Eu me lembro de várias vezes indo para a escola, no ônibus, e em todo aquele trajeto eu ficava: Senhor, que os meus filhos sejam bênção, né? Que eles sejam assim, que eles possam alcançar nações. Então, assim, sempre foi muito presente essa questão da maternidade no meu coração. E eu me lembro que quando eu fui ficando mocinha, todos os dias, quando eu abria a Bíblia nos meus devocionais, eles sempre apareciam em 1 Samuel. Capítulo 1, a história de Ana. E não importava a Bíblia que eu pegasse, e não importava o local que eu estivesse, eu sempre abria em 1 Samuel. E aí eu falei: eu acho que Deus, ele quer falar alguma coisa comigo, né? Mas eu jamais imaginei que um dia eu também seria uma Ana. E
quando eu comecei a ler, eu comecei a me apaixonar, e desde muito jovem o Senhor me deu o ministério, o privilégio e a graça de ministrar em púlpitos, e ali eu sempre trouxe alguma coisa sobre Ana. Eu falei de Eli, eu falei dos filhos de Eli, eu falei de Penina, eu falei do marido de Ana, eu falei de Ana, eu falei de Samuel, porque era tão recorrente aqueles versículos, aonde quer que eu abrisse a palavra de Deus, que eu comecei a me apaixonar e a me encantar com todo o trajeto de Ana. Então chegou o grande dia, casei, e tanto eu quanto meu esposo tínhamos esse sonho de sermos pais. Eu me lembro que ainda no nosso namoro nós já falávamos que queríamos sermos pais o mais breve possível. E aí chegou o grande dia de tentarmos, de fazermos os exames. E quando eu fui ao médico, eu descobri que eu tinha muitos miomas. E eu me lembro da primeira vez que eu estava ali, e aquele médico começou a me examinar na sala, e através dos exames ele começou a perceber que tinha algo estranho no meu ventre. E eu me lembro que ele chamava outras pessoas para entrar na sala, e daquele exame de rotina ele olhou para mim e me deu a mais triste notícia da minha vida. Ele disse: minha querida, você jamais na sua vida poderá ser mãe. E aquilo veio como um baque, né? Aquilo veio assim como nossa, não sei explicar, né? Ainda me emociono quando eu me lembro. Aquilo veio como um guindaste, assim, que quebra uma casa, que quebra os sonhos. E eu me lembro de ligando para o meu esposo, ele veio do trabalho, correndo, pediu uma folga, pediu algo, porque eu estava muito mal, chorando muito. E eu olhei para ele e falei: nossa, eu não vou poder ser mãe, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu me lembro de chegar em casa, as lágrimas caindo, e naquela noite eu chorei ao Senhor, né? Eu falei: Deus, o médico disse para mim que eu não posso ser mãe, mas qual é a tua palavra para mim, né? Qual é o teu diagnóstico para mim? Porque eu cresci em um lar onde me ensinaram que a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. E eu comecei a falar ali na madrugada, meu esposo já estava dormindo, as lágrimas caindo, eu ainda estava elaborando aquela triste notícia de que eu jamais poderia ser mãe. E ali em lágrimas, sem saber o que pensar. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, né? Me mostra uma direção, me mostra o que fazer, Senhor. Eu estava inconformada com aquela palavra, com aquele diagnóstico. E eu me lembro que naquela noite eu dormi e eu sonhei que um verdureiro passava pela minha rua e ele nunca antes tinha passado naquele lugar. E eu me lembro que eu corria até aquele verdureiro no sonho. E aquele verdureiro, ele tinha respostas para mim, né? Ele tinha recursos dos quais eu necessitava no sonho. E eu me acordei com a certeza de que, na verdade, o Senhor estava me falando que Ele tinha escutado a minha oração e que Ele tinha passado ali aonde eu estava. E Ele estava me trazendo recursos para enfrentar tudo aquilo que Deus estava me oferecendo como desafio para crescer, para amadurecer, para conhecê-lo mais e mais. E quando foi pela manhã, o Senhor me deu um Salmo 27, que dizia assim: do que terei medo? E verdadeiramente o Senhor me ensinou a não ter medo, ou mesmo que tendo medo, porque somos humanos, somos frágeis, a substituir o medo pela fé. E eu me lembro que eu comecei, né, a procurar outros diagnósticos, a procurar outros profissionais. E eu me lembro de que nessa busca, logo no início, eu cheguei para uma médica e eu falei assim: olha, eu estou aqui e eu não quero ouvir um não como resposta. Eu estou aqui e eu quero que você me dê uma luz no meio de tudo isso. E eu lembro da cara de surpresa dessa médica, e do desespero dela também, porque ela não sabia como lidar com essa situação. E ela olhou pra mim tipo: acaso sou Deus, né?
E, e ela começou a dizer, olha, nós vamos tomar pílulas, nós vamos tentar diminuir esses caroços que você tem e vamos ver o que vai acontecer. E eu me lembro que eu comecei esse tratamento, mas esse tratamento era à base de anticoncepcionais, e eu falei assim, eu não vou tomar porque eu quero gerar filhos, né? E eu e meu esposo fomos a nosso primeiro encontro de casais, nós éramos recém-casados, em 2013, acho que nós tínhamos 1 ano de casados. E naquele momento, os pastores daquele local, o pastor Antônio José e a sua esposa, que era o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus, eu contei o meu sonho para ele. Ele falou assim, olha, pois prepare o enxoval, porque toda vez que eu oro, o Senhor, Ele traz filhos. E eles oraram por nós naquele lugar. E com poucos dias eu descobri que estava grávida. E foi uma alegria imensa, porque eu falei, nossa, né, 2014, 2013, aliás, aquele diagnóstico ele foi embora e Deus ouviu minha oração e Deus me deu meu filho. E passados-se os dias, eu descobri que eu tinha perdido aquela criança. E foi uma dor, assim, inacreditável. Uma dor que só quem passa, né, um luto invisível, que você não vai enterrar uma criança formadinha, você vai enterrar um feto, e muitas vezes as pessoas elas não entendem que é a dor de uma perca muito grande também, porque ali está os seus sonhos, ali tem muita expectativa, né? Ali é um pedacinho de você que não deu certo, né, entre aspas, não deu certo gestar até o fim, não deu certo você ver crescer, mas que deu certo sim, porque um dia nós iremos nos encontrar na glória com esta criança, né? Eu anseio vê-lo ou vê-la, não sei se é um menino ou uma menina. E foi muito traumático, porque passados-se os dias eu estava super triste e me sentia muito mal fisicamente falando, e passados-se os dias eu trabalhando. E de repente eu falei, Oswaldo, eu acho que aconteceu alguma coisa comigo, porque eu estou muito mal. Eu perdi o bebê, mas eu continuo sentindo muitos sintomas, eu não sei o que está acontecendo. Nós fomos ao médico e quando nós chegamos ali, nós descobrimos que na verdade aquele bebê não tinha morrido, ele estava vivo. E foi uma alegria, né? Eu lembro que eu cheguei na sala achando que eu estava morrendo e o médico olhou para mim e falou assim, você está morrendo, mas é de outra coisa, olha essas batidas. Eu lembro que eu ouvi as batidas do coração. O meu esposo foi chamado na sala e disse, pronto, a minha esposa está morrendo, né? E quando ele chegou lá, que ele ouviu aquelas batidas do coração daquele filho que nós achávamos que havíamos perdido, ele se alegrou muito, falou, nossa, né, Deus fiel. E ele pediu para mim que eu não comentasse com ninguém que eu continuava grávida. E eu assim obedeci a ele, e ficamos apenas na família contando, que, né, para pessoas muito próximas. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, eu vou dar um super testemunho de que aquela criança que estava morta, na verdade, ela está viva. E meu coração se encheu de festa, se encheu de cor novamente. E eu lembro da nossa carinha, já olhando os móveis, já estava, né, eu descobri que estava com quase 5 meses. E eu fiquei tão feliz, eu falei, poxa Deus, o Senhor guardou aquela criança. E quando foi de noite, que nós, né, algum tempo depois, que nós estávamos ali escolhendo as roupinhas, eu lembro que eu já tinha ganhado muitas roupinhas da minha família, da minha sogra, da minha sobrinha, Bianca. Eu lembro que nós já tínhamos tantas coisinhas, fraldinhas, roupinhas, e eu estava cheia de sonhos. Eu falei, poxa, que Deus fiel, né? E naquela noite nós deitamos para dormir, e o Oswaldo orou por mim, meu esposo, e ele disse, Gislene, eu estou vendo um anjo, e ele tem uma espada na mão. E eu falei, nossa, que lindo, né, esse anjo protegendo o nosso filho, e fui deitar. Pouco tempo depois eu comecei a sentir umas contrações muito fortes, e eu não entendia que eram contrações, e como eu não tinha muita experiência, nós não fomos ao médico imediatamente. E poucas horas depois eu fui ao banheiro, e quando eu cheguei lá, eu, por instinto, coloquei a minha mão para parar o que eu nem sabia que eu ia parar, e de repente saiu o meu bebezinho no banheiro da minha casa, né? E eu me lembro que quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, e acabou, né? Acabou.
E eu me lembro do meu esposo olhando aquilo, chorando, eu olhando para aquele bebezinho, eu ainda me lembro do narizinho, ainda me lembro do rostinho. E eu fiquei com muito medo de ficar traumatizada, até de entrar novamente naquele banheiro algum dia, né? Porque faria as memórias ali. E meu esposo chorava muito. E nesse dia minha sogra não dormiu, né? Ela estava sentindo que alguma coisa diferente ia acontecer e nós ligamos para ela. E eles, né, tanto a minha sogra quanto o meu sogro vieram até a nossa casa, me levaram ao hospital. E eu me lembro da cena ligando para minha cunhada, pedindo para que ela pudesse pegar esse feto, que a gente não teve coragem de tocar naquele feto, naquela criança. A gente deixou no chão, exatamente onde ficou, e fomos ao médico. E eu me lembro que eu tinha comprado naquela semana algumas sapatilhas para que a minha gestação pudesse ser mais confortável, né? Eu não viesse de repente machucar o bebezinho, né? No sentido de estar com salto, né? E eu me lembro que eu liguei para minha cunhada e disse: pega a caixinha, né? E traz o nosso bebê. Isso. Novamente ali no hospital. E a minha cabeça ficou a mil. Porque eu senti que era como se Deus estivesse brincando comigo, né? Ele tinha me feito acreditar que aquela criança tinha morrido. Depois eu descubro que aquela criança está viva. E depois, quando eu estou aqui tão cheia de sonhos, novamente o Senhor me leva. E eu me senti assim, como se Deus tivesse puxado o meu tapete, tivesse me frustrado. Eu não conseguia entender e eu não conseguia saber o que pensar diante de tudo aquilo. E eu me lembro da cena, né, lá no hospital, os médicos nos descendo para fazer a curetagem, os restinhos que haviam sobrado, olhando, e eu me lembro da minha sogra do meu lado o tempo inteiro, juntamente com meu esposo. E eu me lembro daquele médico olhando para mim dizendo: você nunca mais na sua vida você vai poder gerar um filho, porque o fato de você ter forçado uma gestação, você terminou de piorar os seus miomas, piorar os seus tumores, eles estão necrosados e você nunca mais vai conseguir. E eu me lembro da minha sogra dizendo: não diz isso pra ela agora, né? E eles foram muito secos comigo, me disseram, mas eu me lembro que esse mesmo médico retrocedeu, olhou pra mim e disse: exceto se Deus quiser que você seja mãe, mas humanamente falando, você jamais poderá ser uma mãe. Então eu saí dali vazia em todos os sentidos, vazia do ventre e vazia da possibilidade de gerar uma outra criança, ou seja, não era só o luto invisível, era o luto de nunca poder ter o privilégio de ser mãe. E voltei para casa e eu me lembro de sentadinha na minha sala, olhei para o céu e disse: Senhor, eu não tenho forças para continuar, né? Essa foi demais. Eu não sei como recomeçar. Eu não sei como sonhar novamente. Eu não sei como adequar a fé, tudo que eu creio, a essa situação que tá doendo muito. E eu me lembro de sentir que eu estava completamente nas mãos do Senhor, porque eu nem sabia como dar os primeiros passos novamente para a vida. E continuamos em nossa batalha de médico em médico, de hospital em hospital, até que recebemos um diagnóstico de que a minha gravidez tinha forçado tanto o meu útero, o meu ventre, que já tinha 16 miomas. Imagina alguém como eu, que eu tenho menos de 1,60 m, tendo 16 miomas. Um deles pesava quase 1 quilo, né? E fora todos os outros. Eu não tinha mais vida, né? Porque aquilo forçava para baixo o meu útero, então assim, eu estava sempre tendo que ir ao banheiro,
estava sempre com a barriga como se fosse grávida, mesmo que eu não estivesse grávida. Eu não tinha mais, os miomas, eles tomam toda a sua oxigenação, então assim, você fica com anemia muito grande, você fica com muita dificuldade de respirar, você perde a sua qualidade de vida quando você chega nesse estágio. E eu me lembro de que em uma destas consultas, a médica olhou para mim, que inclusive era a Gislene também, a médica, ali do São Camilo, e ela disse: você está com câncer, né? Os seus miomas, eles chegaram ao câncer porque estão todos necrosados. Nós vamos pedir uma biópsia e nós vamos encaminhá-la para uma retirada de útero. Então, eu descobri que meu filho havia morrido, que eu não podia ser mãe e ainda tinha que tirar o meu útero. e os diagnósticos eram muito assim, sabe? Não tinha muitas voltas, assim, eram muito certeiros. E que eu poderia estar em um câncer, que eu poderia morrer. Enfim, tanta coisa no meu coração apareceu. E eu me lembro que foram dias assim que eu voltei mais cheia de dúvidas, né? Mas sem forças, né? Porque cada vez que eu caminhava, cada vez que eu ia à frente do meu sonho, era sempre mais um golpe, né? Uma sensação muito ruim de que era como se fosse assim, uma maratona, sabe? Umas Olimpíadas as Olimpíadas do Faustão que a gente via quando era criança, né? Que ninguém nunca conseguia chegar do outro lado, era sempre um novo obstáculo. Assim eram os meus diagnósticos. E aí agora eu tava lidando com o medo da morte também. E eu falei, meu Deus, como assim? Senhor, eu não tô entendendo nada. E não foram dias fáceis, não vou romantizar o que eu passei. E a humanidade, nós somos falhos, nós somos frágeis, e nesse momento vem com tudo, né? As dúvidas, os medos, os porquês. Por que Deus não facilitou o meu caminho, né? Estamos aqui na casa do Senhor desde pequenininha, estamos fazendo tudo aquilo que agrada a Deus, e por que as coisas estão sendo difíceis, né? E aí, resumindo, eu me lembro que comecei a ir de diagnóstico em diagnóstico e descobri que, graças a Deus, eu não estava com câncer, né? Então aquilo já deu uma acalmada, deu para dar uma respirada, e continuamos em nossos diagnósticos, né? Continuamos em nossa busca. Eu lembro que eu e meu esposo, nós comentávamos muito isso, assim, que todo o dinheiro que nós pegávamos, assim, nós investíamos neste sonho, nós investíamos no desejo de sermos pais. A gente brinca até que o que nós gastamos nesse período dava pra gente comprar um apartamento, dava pra gente fazer muita coisa, porque nós tínhamos a busca pelo nosso filho. Se fosse em um hospital público ou em um hospital particular, o que o nosso plano cobrisse ou o que não cobrisse, mas a gente estava ali aonde quer que a gente ouvisse. A gente pesquisava incessantemente, a gente falava com profissionais, amigos. Nesse período, a doutora Fátima me ajudou muito, a doutora Fátima Cardoso, agradeço pra caramba, um super beijo, segurou firme na minha mão, me indicou vários profissionais, me abençoou tanto espiritualmente por ela ser uma serva do Senhor, como me abençoou emocionalmente, como me abençoou no sentido de direcionar pessoas. E eu me lembro que nós chegamos em um determinado médico em que, como eu descobri que eu não estava com câncer, ele nos deu a ideia, né, de fazermos uma barriga de aluguel, né, de pegar o meu óvulo, já que eu tinha gestado, né, já que eu tinha conseguido, que já era um grande milagre. Ele falava assim, nossa, é um grande milagre de Deus você ter gestado essa criança, porque um óvulo conseguir passar por esses 16 miomas é quase impossível. E eu me lembro que ele disse, você não tem uma cunhada, uma irmã, uma prima, alguém que de repente possa gestar essa criança para você, já que você sonha tanto em ter um filho biológico. E aquela palavra me doeu muito, né? Porque ele disse assim, Gislene, não adianta mais você correr de um lado para o outro, porque o seu útero chegou em um estado
que não há mais nada o que fazer. Você é uma menina na época de 27 anos, né? E o seu útero, ele é de uma mulher idosa, né? Nós estamos olhando aqui pelo diagnóstico, é um útero extremamente velho, é um útero extremamente sofrido e não há o que fazer, porque quando chega nesse nível de tumores, não vai haver nenhum remédio que vá diluí-lo, e mesmo que você faça uma cirurgia, é impossível, porque vai haver tanto sangramento que você vai correr o risco de repente perder o útero, né? Gastar tanto tentando retirá-los, na verdade vai perder o seu útero. E eu me lembro que nesse dia eu desci assim, com aquelas palavras, né? Não sei o que pensei, sinceramente, assim. Foi uma sensação de que eu tinha corrido e não tinha dado em nada, tinha sido extremamente em vão o meu trabalho. E eu me lembro que naquele dia o meu esposo estava descendo comigo, rindo e brincando, e eu fiquei muito brava com ele. Eu falei, nossa, você não sabe o que foi que a gente acabou de ouvir, né? Tantos nãos, né? Que é impossível, e você tá aí rindo, brincando. Na verdade, ele também estava com o coração partido, mas ele estava tentando me animar. Ele falou, não, nós vamos almoçar ali, vai dar tudo certo, vai ser um dia lindo. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, para de ser fantasioso, para de acreditar que tudo vai dar sempre certo. Você não tá vendo que nós lutamos e damos murro em ponta de faca, não deu nada certo? Como que você pode estar rindo? Como que você pode estar feliz, né? É um dia de luta, é um dia de tristeza. E eu lembro que ele olhou para mim e disse, olha, se você não sabe mais sonhar, eu sinto muito, mas eu continuarei crendo no meu Deus que faz o impossível. E eu vou continuar crendo que neste ventre ainda vai ter um filho nosso. E aquela palavra mexeu comigo. Ele disse, não me impeça de sonhar. Se você já deixou de sonhar, é problema seu. Mas eu continuo sonhando com a sua bênção, com a nossa bênção. E eu lembro que fomos almoçar e quando eu cheguei em casa, eu me lembro que como oferta ao Senhor, eu escrevi como seria o quartinho, se fosse um menino, se fosse uma menina, como que eu iria fazer tudo. E eu entreguei nas mãos do Senhor e eu disse, Senhor, é muito fácil, né? Inspirado nas palavras do meu esposo, eu disse, é muito fácil estar aqui escrevendo isso quando tudo dá certo, mas eu estou aqui como oferta nas tuas mãos, dizendo que apesar destes diagnósticos, né, eu creio que Deus pode fazer alguma coisa por mim. E a partir daquele momento, eu comecei a pedir a Deus uma direção, porque o tempo inteiro os médicos começaram a me encurralar para fazer uma esterectomia por medo de que viesse a ser algo mais sério e que na busca, né, por um filho, eu acabasse perdendo a minha vida. E eu me lembro que eu comecei a orar dizendo assim, Senhor, eu nasci com o meu útero e eu quero morrer com o meu útero. Senhor, eu não sei como será. Tu podes me curar, tu podes usar a mão do médico, mas alguma coisa faz por mim. E essa era a minha oração todos os dias, né? Eu me lembro que muitas pessoas me ligavam e me diziam, olha, mas tanta gente, Gislaine, a gente tem que se conformar, a gente tem que, né, fulano se conformou, fulano retirou e adotou uma criança. E eu falava, quando terminava a ligação, eu dizia, Senhor, mas eu não quero saber do fulano, do cicrano, a minha relação é pessoal contigo e eu quero muito continuar com este útero. E aí eu estava um belo dia assistindo o programa da Leda Nagler, na Cultura, Sem Censura, que eu amava. E Deus colocou o Michel Zelaquet naquele programa, médico do Rio de Janeiro. E ele começou a falar sobre miomas e começou a falar que ele trabalhava não só na retirada de miomas, mas na reconstrução do útero. Ele não fazia esterectomia, ele tratava as mulheres. E aí ele começou a falar com tanto amor, com tanta empatia, sabe? E a gente via que era muito mais do que um profissional. Era alguém que amava as mulheres. E eu olhei, me enchi de esperança, porque até então eu só ouvia morte para o meu útero. E de repente eu ouvi alguém falando de vida, né? E eu falei com meu esposo, nós assistimos juntos, né, novamente a reprise pelo YouTube.
E passados-se alguns dias eu me enchi de esperança. Eu falei, ai Deus, se eu conseguisse chegar até ali, né? Se eu conseguisse fazer essa cirurgia, a esperança para mim, Senhor, né? E eu me lembro que estava pertinho de agosto, né, de 2014. Eu havia perdido em fevereiro para março meu filho. E ali nós já estávamos em agosto daquele mesmo ano de 2014. E eu me lembro que meu esposo olhou para mim e disse, olha, este ano nós não vamos viajar, nós não vamos fazer nada de diferente, nós não vamos completar os nossos 2 anos de casado em outro lugar, nós vamos fazer algo diferente. E eu falei, nossa, algo diferente? Como assim? Ele falou assim, o dinheiro que nós iríamos gastar para um passeio, eu vou investir na sua viagem, para você ir ao Rio, você fazer essa consulta e você saber se você pode retirar esses miomas e chegar ao nosso sonho. E esse vai ser o seu presente de casamento. E fiquei muito feliz, né? Fiquei como quem sonha. Comecei, liguei para lá, agendei a consulta. Ele passou inúmeros exames, eu lembro de exames muito seletivos, que eu nunca tinha feito antes na vida. Fez assim um check-up completo. E eu me lembro que eu cheguei lá, né, eu viajei no mesmo dia, voltei no mesmo dia, fiz a consulta. Ele olhou, né, todos aqueles exames, aquele batalhão de exames. E eu me lembro que ele falou assim, olha, ele foi super humano, ele realmente era tudo aquilo que ele apresentou no programa. Eu fui sozinha ao Rio, né? E cheguei lá, lá em Copacabana, e eu fui ali assim com a cara e com a coragem. E ele me recebeu e me acolheu com muito amor naquele lugar. E ele disse assim, olha, eu vou retirar o seu útero, ou eu vou fazer essa cirurgia, tem como fazê-la, tá necrosado, vamos fazer mais uma biópsia, né, quando a gente estiver dentro da sala cirúrgica, pra gente saber o que está acontecendo com esses miomas, porque eles ficaram muito diferentes de miomas comuns. E eu não te prometo ser mãe, né? Mas eu te prometo permanecer com o seu útero. E eu lembro da frase dele, que ele disse assim, uma pessoa que ela tem uma paralisia, né, que ela é paraplégica, tetraplégica, alguma coisa assim, se ela retirasse suas pernas, ela ficaria mais maneira, né, para ser levada de um lado para o outro. Mas ela não retira, porque ela tem esperança que algum dia ela possa voltar a andar, que aconteça algum milagre, que a ciência descubra alguma coisa. Então, da mesma forma, vai ser com o seu útero. Eu vou deixar aí, né? Essa é a minha parte. A de Deus é fazê-la ter um filho. Essa já não é comigo. Eu não te dou esperança de ser mãe. Eu te dou esperança de preservar o seu útero, porque ele vai ficar com imensas rasuras. Então, para um óvulo entrar aí, é um milagre de Deus. E essa foi a palavra que eu ouvi. E eu voltei para casa e começamos a batalha, né, porque era muito caro essa cirurgia, o plano não poderia cobrir, era mais caro até do que eu imaginava. E eu me lembro que, na época, a minha tia, né, a Tivani, que é uma mãe para mim, que é uma coluna de Deus, assim, ela me abençoou, né, ela me emprestou esse dinheiro para que eu pudesse pagar como eu quisesse. E Deus foi preparando o restante que faltava. Deus assim fez com que tudo fosse se encaixando, tudo dando certo.